Minhas saudações a todos. Meu nome é Luiz Carlos da Silveira, sou professor de Geodésia, Astronomia e Topografia no curso de Engenharia de Agrimensura da Universidade do Extremo Sul Catarinense, em Criciúma, durante 40 anos. Agradeço bastante o convite para participar deste evento e vou falar sobre o SINTER, que é a Gestão de Informações Espaciais Georreferenciadas, criado pelo Decreto 8.764, de 10 de maio de 2016. O SINTER vai criar banco de dados, principalmente de imóveis urbanos, além de outros, né? E vai fazer a gestão de diversos bancos de dados, sendo que o principal dele vai ser o banco de dados imobiliário das prefeituras, que é o cadastro dos imóveis urbanos. Então, o SINTER entrou em evidência um ano após o decreto, ou seja, em 10 de maio de 2017, né? E algumas ações já estão sendo praticadas. Se não, vejamos. Os usuários do SINTER serão a Secretaria da Receita Federal do Brasil, que é a gestora do SINTER, as instituições públicas dos estados, municípios e do Distrito Federal, né? Os tabelionatos e registro de imóveis, né? Administrações tributárias dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Então, o SINTER, de uma forma geral, ainda não decolou, né? Nós estamos aí há 3 anos do decreto, e com a pandemia, com o Covid-19, que afetou não só o Brasil, mas todo mundo, vai demorar ainda um pouco mais para que todas as ações entrem em evidência. Algumas ações que precisam das normas técnicas, né, já estão preparadas. Os cartórios, por exemplo, já têm os seus manuais de atuação, né? Então, tudo que é relativo aos cartórios, né, incluindo aí a remessa no final de cada mês de todas as matrículas georreferenciadas para o SINTER, já está funcionando. No entanto, a principal norma ainda não ficou pronta para publicação, né? Então, isso refere-se ao georreferenciamento de imóveis urbanos, que é, no Brasil, uma novidade. Já existe o georreferenciamento de imóveis rurais desde 2001, né? E está avançando. Tem muita coisa para ser feita. Algo em torno de 60% dos imóveis rurais ainda não foram georreferenciados, por se tratarem de imóveis com pequenas áreas, já que, no estágio atual, estão sendo georreferenciados imóveis acima de 100 hectares. Em algumas regiões do país, na região sul, por exemplo, nós temos muito minifúndio, né, que representam algo em torno de 60% a 70% do total de imóveis. Então, a grande novidade no SINTER vai ser o georreferenciamento de imóveis urbanos, né? Então, segundo o SINTER, cada imóvel urbano vai ter na sua matrícula as coordenadas dos vértices definidores do perímetro, né? Isso vai ser feito através do georreferenciamento de imóveis urbanos, na mesma linha que são feitos os georreferenciamentos dos imóveis rurais. Então, segundo o SINTER, cada imóvel urbano vai ter um código, né? Esse código é denominado de CIB, né? Que é Código Imobiliário Brasileiro, né? Um número vai identificar esse imóvel e vai se fazer presente na matrícula. Bom, além do CIB, repetindo, é o Código Imobiliário Brasileiro, né? Inicialmente, no SINTER, saiu como SIM, Código Imobiliário Nacional, mas, recentemente, recebeu essa denominação, Código Imobiliário Brasileiro. Além desse código, cada imóvel vai ter
um código de geolocalização. Que código é esse? Através das coordenadas sexagesimais, latitude e longitude, do centro do imóvel, ou centroide, né, vai se juntar a latitude, com as 3 casas após a vírgula, mais a longitude e mais a altitude. Juntando todos esses números, vai ser o código de geolocalização. Através deste código, né, em aplicativos que vai transformar em latitude e longitude, e com o auxílio do Google, vai ser, de forma aproximada, vista a sua localização. Então, já existem esses aplicativos que transformam o código geolocalizador em coordenadas. Né? Então, a grande novidade no Sinter, dentre outras ações, vai ser o GeoUrbano. Né? Então, não existe no Brasil muitos lotes urbanos georreferenciados. Muito pouco, quase nada. Então, os cartórios de registro de imóveis não estão passando para o Sinter a lista de imóveis georreferenciados, porque até então não iniciou essa atividade. Por que não iniciou a atividade? O Sinter convidou o CONFIA, o Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, atualmente a Arquitetura está fora, né, com a criação do CAU, para que reunissem conselheiros, professores e pesquisadores para criarem uma norma técnica para georreferenciamento de imóveis urbanos. Né? Esta comissão foi criada e, durante um ano, 2018, em reuniões com uma certa periodicidade, foi elaborada uma proposta para o georreferenciamento de imóveis urbanos. Essa proposta ficou pronta, no entanto, ela não foi publicada, né? Porque precisava de uns ajustes, né? Houve alguns erros, inclusive de redação, né? Mas com o final do mandato dos conselheiros, né, não foi possível dar continuidade e está em aberto. Né? Segundo informações do Sinter, vai ser feito uma chamada desses profissionais e outros professores e também conselheiros do CONFIA para que, num encontro, se finalize esse documento. Então, quando for publicada as normas, né, e o título da norma vai ser o Manual Operacional para o Cadastro e Georreferenciamento de Imóveis Urbanos, quando for publicada esse manual, um ano após se dá o início efetivo do georreferenciamento de imóveis urbanos. Bem, na Câmara Federal está tramitando uma medida provisória, um projeto de lei, sobre o CTM, que é o Cadastro Técnico Multifinalitário. É uma aspiração da comunidade acadêmica para que se tenha uma legislação técnica para a elaboração do CTM. Está pronta para a votação, passou em todas as comissões e só está aguardando, então, a votação. Como em Brasília, na Câmara e no Senado, as coisas não acontecem com a certa velocidade que se deseja, é bem provável que vai demorar um pouco. Então, a norma para o georreferenciamento de imóveis urbanos precisa ter a lei do CTM, porque alguns artigos da norma cita o CTM. Né? Então, os dois têm que estar publicados, tá? Para que haja o efetivo início do GeoUrbano. É uma pena. Tá? A comunidade de profissionais da área de topografia e atividades afins estavam há algum tempo esperando o início desta atividade, que é, sem dúvida, o maior mercado de trabalho para esses profissionais. Se não, vejamos, existe no Brasil algo em torno de 35 milhões de imóveis urbanos com matrícula. A estimativa é que se tenha mais 20 milhões de imóveis irregulares, né, que poderão serem regularizados através da Lei 13.465, de 11 de julho de 1917, conhecida como REURB, né, que foi regulamentada, essa lei foi regulamentada pelo decreto 9.310, de 15 de março de 2018. Né? Então, contando os imóveis com matrícula e os imóveis irregulares passíveis de regularização,
nós vamos ter algo em torno de 50 milhões de lotes urbanos para serem georreferenciados. Então, alguns itens são necessários para que se dê início ao georreferenciamento de imóveis urbanos. O primeiro deles é a rede de referência cadastral. A rede de referência cadastral é uma rede de marcos implantado na área urbana da cidade, a partir dos quais é feito um levantamento topográfico, usando técnica convencional, da topografia convencional, usando a estação total, ou técnica GNSS, seria posicionamento por satélite, para se levantar e ter as coordenadas tridimensionais dos vértices definidores do lote urbano. A estimativa que se tem é que menos de 5% das cidades brasileiras tenham essa rede, né? Algumas estão defasadas, outras foram feitas num sistema cartográfico desatualizado. Por exemplo, Campinas foi uma das primeiras cidades brasileiras a implantar essa rede, e até pouco tempo atrás ela existia no sistema Córrego Alegre, né? E o sistema atual da cartografia brasileira, nós chamamos de DATOM, o GRS 80, CIRGAS 2000. Então, todo o trabalho de georreferenciamento previsto no SINTER deverá ser feito nesse sistema. Bom, a rede, ela é simples de ser feita, mas precisa da vontade do prefeito que se implante esta rede. Na revista Amira, edição 187, que já está disponível para leitura online e gratuita no site www.amira.com.br, nós apresentamos passo a passo como se faz uma rede de referência cadastral, incluindo o vértice base, né, que é o vértice master, que é um marco de centragem forçada em cima de um pilar, que é homologado pelo IBGE. Então, o início da rede se dá nesse marco. Tem no documento denominado Padronização de Marcos Geodésicos, se obtém no site do IBGE todas as recomendações para se fazer esse marco. E nesta edição, nós chamamos de edição especial, porque sai também a cartilha de regularização fundiária, nós vamos abordar mais na frente dessa palestra, né? Então, nós temos um TCC de um aluno da Universidade Federal do Pampa, que foi orientado pelo professor Leonardo Liero da Silveira, que é meu filho, a implantação desse marco na cidade de Ariquemes, em Rondônia. Então, ele fez todo o trabalho de pesquisa bibliográfica, a implantação no campo, a escolha e seleção do local de acordo com as exigências da norma do IBGE, implantou o marco, colocou sobre o marco um kit de centragem forçada, né? Efetuou os rastreios, né? Que para esse caso são 4 rastreios de 6 horas de duração, com um intervalo de 1 hora entre um rastreio e outro, né? Toda essa documentação vai ser enviada para o IBGE. O IBGE efetua o processamento dos dados, né? Profissional que implanta o marco, ele faz uma documentação fotográfica, preenche os formulários com elementos do rastreio, como a altura da antena e outras informações, né? E, num prazo muito pequeno, o IBGE homologa o marco, coloca na lista dos marcos geodésicos homologados, né? Apresenta o relatório e passa a ser público, que pode ser acessado no site do IBGE. Então, cada marco homologado faz parte da rede de marcos oficiais do IBGE. Bom, a partir desse marco, são colocados aos pares outros marcos, numa densidade de 2 pares por quilômetro quadrado. Então, esses marcos deverão ser confeccionados no campo, né, de acordo com a norma técnica do IBGE, apresentado no documento denominado Padronização de Marcos Geodésicos, disponível no site do IBGE. Neste caso, para os profissionais da área de topografia e cartografia,
nós vamos dar algumas dicas de como fazer essa rede. Primeiro, a implantação. Nós temos que selecionar áreas limpas com boa rastreabilidade, evitando árvores próximas. Quando o solo não for estável, tiver uma certa instabilidade, nós temos que concretar no local. Né? Do lado do marco vai uma proteção, né? Fica um espaço vazio, que pode ser preenchido por brita. Né? Em cima do marco vai uma placa de identificação com o nome do município e o número do marco, e depois de pronto, pintado na cor laranja, que é a cor oficial dos marcos geodésicos. O rastreio deverá ser feito em forma de figura fechada. Então, para esse caso, o profissional deve dispor de 3 receptores. Um receptor fica na base, naquele marco de centragem forçada, que pode ser homologado pelo IBGE, não é obrigatório, o ideal é que seja homologado pelo IBGE. E 2 receptores ocupando os pares da rede. Né? Então, nós temos uma figura fechada em cada rastreio. Essa figura ela é ajustada e nós temos a precisão obtida para cada marco. Tá? Então, não se recomenda fazer de forma irradiada, ou seja, coloca um receptor na base e um outro vai efetuando os rastreios. Né? Nós não temos, nesse caso, a precisão efetiva. O que existe é a acurácia. A acurácia é muito diferente da precisão. Então, somente em figura fechada nós temos a precisão. Bom, a rede, depois de pronta, nós temos a monografia, que é uma descrição de cada vértice, com todos os dados do rastreio, com as coordenadas sexagesimais, latitude e longitude, as coordenadas planas no sistema UTM e a altitude ortométrica, que é diferente da altura elipsoidal, já que a altitude oficial no Brasil, cujo datum vertical está situado no porto de Imbituba, em Santa Catarina, né? E temos aí, então, a altitude oficial. No Brasil, existem 2 datums verticais, o de Imbituba e o de Santana, no Amapá, já que não foi possível transpor o rio Amazonas com o nivelamento geométrico. Né? Então, quando na cidade não existir uma referência de nível, um marco chamado de RN, né? E diga-se de passagem, mais de 70% dos RNs implantados pelo IBGE foram destruídos. Alguns colocados nas margens das estradas, e quando ela foi pavimentada, houve uma ampliação e os marcos foram destruídos. Normalmente foram criados rótulas de entrada nas cidades, né? E nessas rótulas colocados os marcos com a duplicação também foram destruídos. Ou seja, se destrói marcos no Brasil, RN, de uma forma muito simples. Um exemplo foi uma rótula na cidade de Concórdia, em Santa Catarina, que tinha o único RN na região. A prefeitura resolveu fazer um canteiro de flores e os profissionais foram lá e viram o marco. E achavam que o marco não combinava com as flores e arrancaram o marco. Pior de tudo, alguém pegou esse marco e colocou em cima de um morro nas proximidades. E algum profissional de topografia desavisado, ele pode sair desse marco, obter a altitude desse marco no IBGE e sair com altitude errada. Então, em resumo, nós temos que ter nos marcos da rede de referência cadastral municipal, além das coordenadas planimétricas, também a altitude. E se não houver um RN nas proximidades, nós podemos transportar esse RN para o marco base através da técnica GNSS, na metodologia denominada de transporte de altitude ortométrica pelas diferenças de ondulações geoidais. A ondulação geoidal é um mapa geoidal do Brasil, onde tem-se a diferença entre a altura elipsoidal e a altitude ortométrica. Então, a altitude ortométrica, ela pode ser obtida dessa forma. A altura elipsoidal, ela é fornecida no rastreio. É um item
que se extrai do relatório do processamento e ajustamento de dados GNSS. Então, feita a rede de referência cadastral, nós, a partir dessa rede, vamos fazer, então, o georreferenciamento dos imóveis urbanos, usando a técnica GNSS, quando houver possibilidade de rastreio nos vértices definidores do lote, colocando os receptores. Nós podemos usar o sistema denominado RTK, que é cinemático em tempo real, né, a partir de uma base, né, ou podemos usar o sistema chamado NTRIP, que é um sistema idêntico ao RTK em tempo real, quando existir uma estação da RBMC, a RBMC é a Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo, tipo IP. Através da internet, se obtém as correções diferenciais, né, e, em tempo real, nós vamos ter as coordenadas dos vértices. Lembrando que aquele marco base, que é o início da rede, ele é feito a partir da RBMC, sempre em figura fechada. Nós colocamos o receptor no marco base e obtemos duas estações próximas da RBMC. Né? O processamento, quando for homologado, é feito pelo IBGE. Quando não for homologado, mas utilizando as mesmas características da homologação, ou seja, 4 séries de rastreio de 6 horas, com intervalo de 1 hora entre uma sessão e outra, né? E nós vamos obter, então, o ajustamento. A partir dessa rede, os profissionais de topografia, né, vão ter acesso, já que a prefeitura deve disponibilizar no seu site as monografias dos vértices. Então, o proprietário do lote, para regularização na matrícula, né, com a inserção das coordenadas dos vértices, vai contratar um profissional da área. Esse profissional vai fazer o levantamento, né, utilizando essas duas técnicas que nós falamos, né, inclusive, se houver árvores ou obstáculos que não permitirem o rastreio, nós podemos fazer de forma híbrida, utilizando a topografia convencional, onde se colocam 2 vértices nas proximidades. Esses vértices, eles recebem o nome de R na proposta das normas de geourbano do Sinter. R é vértice de referência. Esses vértices, após implantado, ficam para domínio público e vai estar na prefeitura disponível para todos os profissionais. Através desse vértice R, com a estação total, temos que ter 2 vértices, se faz, então, o levantamento dos vértices. Vai ser, em alguns casos, muito difícil chegar no fundo do lote, né? Mas nós temos técnicas de topografia que permitem levantar com secção de retas, né? Inclusive, em alguns casos especiais, quando não tem lateral para chegar com o levantamento no fundo do lote, né, em alguns casos específicos, nós podemos efetuar esse levantamento topográfico por dentro da casa. Né? Vê lá com a proprietária da casa a possibilidade de colocar uma estação, né, faz uma marquinha no piso, coloca lá o equipamento e pode chegar no fundo do lote passando por dentro da residência. Bem, feita a rede de referência cadastral, dando início ao geodo urbano, né, um detalhe, não existe uma proposta de data, ou seja, um período em que todos os imóveis urbanos sejam georreferenciados. Isso vai ocorrer de forma gradativa, aos poucos, à medida que forem necessário a regularização do lote no cartório. Né? Então, a prefeitura de cada cidade vai ficar responsável pela conferência e aprovação das coordenadas. Só então poderá ir para o cartório. Tá? Um pouquinho diferente do georreferenciamento de imóveis rurais, onde tem o CIGEF e é feito tudo de forma online. O profissional, com os dados, chega na frente do computador, preenche uma planilha ODS da LibreOffice, né? E depois de conferido, envia para o INCRA, né, no CIGEF, e de forma automatizada é feito o georreferenciamento dos imóveis rurais. Tá? E é rápido, desde que não haja erro, é questão de minutos, né? Questão de
10 a 20 minutos, nós estamos aí com o trabalho pronto. Diferente do passado, não tão longínquo, onde às vezes se levava 6 meses, até mais um ano ou mais anos para se efetuar o georreferenciamento. Hoje é bem rápido. Algumas cidades grandes, como as capitais, poderá ter, num futuro, um sistema muito parecido com o CIGEF, onde se fará o georreferenciamento online. Mas, por enquanto, vai ser com a aprovação da prefeitura. Um detalhe muito importante na questão do geourbano, que na área de topografia é a principal ação do Sinter. Existem outras, mas vamos focar no geourbano. Então, a prefeitura vai ter que se adaptar e criar um sistema de conferência, vai criar uma sessão de cartografia, se não tiver, né, onde vai ter que ter um profissional responsável pela aprovação. E segundo a norma, ou proposta de norma, esse profissional deverá ser um profissional nato da área de topografia, agrimensura, cartografia. Ou seja, deverá ser um engenheiro agrimensor, um engenheiro cartógrafo, agora uniu as duas, e nós temos o engenheiro agrimensor e cartógrafo, nós temos também um tecnólogo em geoprocessamento, nós temos tecnólogo em georreferenciamento, nós temos geógrafos, mas tem que ser o geógrafo bacharel, não pode ser o geógrafo licenciado. Esse geógrafo licenciado é para lecionar a disciplina de geografia. Né? Em alguns casos, na falta desses profissionais, a prefeitura poderá ter também um técnico em agrimensura. Né? Vai faltar profissional. Nós temos no Brasil algo em torno de 5.500 municípios, um pouco mais. Tá? E hoje não teria profissionais em quantidade suficiente para essa atividade. Né? As prefeituras pequenas, elas podem se consorciarem e ter uma equipe para fazer esse trabalho. Então, junta 2, 3, 4 prefeituras pequenas, né, e contratem uma equipe. Né? Nós podemos ter empresas que poderão terceirizar esses trabalhos nas prefeituras. Né? Agora, repetindo, o responsável deverá ser um desses profissionais. Para a execução do georreferenciamento dos imóveis urbanos, vale a mesma regra que é utilizada para o georreferenciamento de imóveis rurais. Ou seja, todos que são credenciados pelo INCRA para o georrural poderá também efetuar o geourbano. Aí são praticamente todos os profissionais da área de agrimensura, incluindo outros profissionais da área de engenharia, como engenheiro agrônomo, engenheiro civil, engenheiro florestal, né? O próprio arquiteto, mas que teria que fazer um curso de pós-graduação de, no mínimo, 360 horas para se habilitar a ser credenciado. Né? Com esta atividade, né, que, de certa forma, vai duplicar ou até triplicar o mercado de trabalho para a agrimensura, vai faltar profissional. Isso sem falar em outras ações, como a usucapião administrativa, que atualmente pode ser processada no tabelionato e no registro de imóveis, antes era judicializada, né? Com a REURB, que iniciou em 2017, praticamente um pouco parada em função dessa pandemia que assolou todo o país. Né? Então, na REURB, por recomendação do Sinter, todos os lotes, todas as parcelas deverão ser georreferenciadas. Existe um capítulo especial na lei do REURB, mais precisamente no decreto 9.310, que trata da área de topografia. Vamos citar alguns itens, já que, por recomendação do Sinter, o produto final do levantamento, que vai ser a planta e memorial descritivo da parcela, deverá ser enviada pelo profissional para o Sinter. Né? Então, quando o Sinter estiver funcionando a todo vapor, já com a norma publicada, a norma técnica para georreferenciamento dos imóveis urbanos, com a legislação do CTM, que é o Cadastro Técnico Multitributário
nós vamos ter um fluxo de documentação entre o profissional, a prefeitura, o cartório de registro de imóveis e o Sinter. Tá? Então, vamos citar alguns itens do decreto relacionado à área de topografia. Primeiro, todo o trabalho tem que ser georreferenciado ao Sistema Geodésico Brasileiro, que atualmente é o SIRGAS 2000. Eu vou abrir um parênteses para falar que esse SIRGAS 2000, no futuro, ele vai ser modificado. Por quê? O continente sul-americano, ele está sobre uma placa tectônica. Esta placa tectônica, ela está se movendo para o oeste, né? E, de vez em quando, ela choca com a placa do Cuscos, no Pacífico, e cada choque desse representa um terremoto na linha de contato, né? Para o lado leste, onde está o Atlântico, não tem encontro de placas. Muito pelo contrário, tem afastamento de placas. Tanto é que a Pangaea era um continente onde a América e a África eram juntas, né? E houve um deslocamento. Isto, em milhões e milhões de anos, surgiu o Oceano Atlântico no meio. Então, a título de curiosidade, nunca vai ter um terremoto no Brasil, na costa leste, né? Mas no Chile, no Equador, né, nós temos aquela linha do fogo, que é o encontro das duas placas. Então, o que ocorre? Como a placa está se movimentando, no Brasil, a média é de 2 a 2,5 centímetros por ano, né, vai chegar a um ponto que vai ter que mudar o SIRGAS. A proposta inicial era mudar em 2025, tá? Quando a diferença chegaria a 50 centímetros, né? Mas os países signatários do SIRGAS, que são todos os países da América do Sul, resolveram, de comum acordo, deixar para mexer no SIRGAS quando a diferença chegar num metro. Então, isso deve ocorrer por volta de 2049, 2050 ou até 2051. Então, lá nós teremos um novo SIRGAS, né, que vai ser, então, um novo sistema. Atualmente, existe esse deslocamento, se conhece o valor que já deslocou, mas as coordenadas são as mesmas. Tá? O outro cuidado que tem que ter para esses profissionais que vão trabalhar no geourbano e também no georural, é que o sistema anterior era chamado de SAD-69. SAD é a abreviatura de South American Datum, ou Datum Sul-Americano. Né? Nos anos 60, o Brasil e todos os países do mundo aderiram à recomendação da União Geodésica e Geofísica Internacional, que implantou elipsoides. Elipsoide é a forma da Terra, é a forma matemática e geométrica da Terra. A forma real é o geóide, que é uma figura desconhecida da geometria, todo irregular. Então, a UGGI, que é a União Geodésica e Geofísica Internacional, recomendou elipsoides regionais. E, para a América do Sul, foi implantado o SAD-69. O marco físico do SAD-69 está no Triângulo Mineiro, próximo a Uberaba. Então, com a chegada do SIRGAS, em 2000, né, foi dado um período de transição, né, de 10 anos, já expirou, né, e atualmente é obrigatório todas as coordenadas de qualquer trabalho de engenharia serem nesse sistema, SIRGAS 2000. Na realidade, o correto seria 2000,4, porque ele foi implantado em maio de 2000. Bom, então, alguns imóveis rurais, poucos urbanos, estão nos cartórios com as coordenadas referenciadas ao SAD-69. Né? E o registrador, que não é da área de cartografia, não é da área de ecografia, quando ele vê um imóvel confrontando com outro imóvel, ele analisa as coordenadas dos vértices, né? E vê a diferença, que pode ser grande, né? Pode chegar a mais de 80 metros, e ele recusa o registro. Chama o profissional e diz que está errado, que as coordenadas não batem com um outro imóvel que já está no cartório. Tá? Então, este profissional vai ter que explicar para o registrador que existem no Brasil 2 sistemas, um já ultrapassado, que não se usa mais, e o SIRGAS 2000. Mas, às vezes, o registrador não quer saber disso, ele quer que bate. Né? Então, o INCRA entra em ação. Então, o profissional pode pedir uma declaração dos técnicos do INCRA explicando isso para o registrador. Né? Então, existem aplicativos que efetuam essas transformações. O principal deles,
além de planilhas do Excel, que faz também esse trabalho, nós temos um aplicativo que foi desenvolvido pelo professor Leonardo, lá da Universidade Federal do Pampa, chamado de Transfogel. Ele faz a gestão de transformação de coordenadas. Então, o profissional lança ali o arquivo das coordenadas em SAD69 e obtém o arquivo das coordenadas em Sirgas. Né? Então, ele pode refazer o desenho. Né? Bom, um outro aspecto que chama atenção nas normas do GEUrbano, que está também prevista no decreto regulamentador da lei do REURB, é que as coordenadas deverão ser obrigatoriamente no plano topográfico local. Por quê? Porque no sistema UTM, as distâncias são distorcidas, elas são projetadas, né? E nós temos erros muito grandes. Né? No final do fuso de 3 graus, esse erro pode chegar a 1 metro por quilômetro. Né? Tanto é que em trabalhos de engenharia, na área de projetos, não deve ser usado nunca o sistema de coordenadas planas UTM. Deve-se criar um sistema de coordenadas locais ou o sistema LTM, que é a Local Transversa de Mercator, que é uma variação do sistema UTM para fuso de apenas 1 grau. Aí nós temos uma boa precisão. No final do fuso de 3 graus, o sistema UTM dá 1 metro por quilômetro. No sistema LTM, no final do fuso, quer dizer apenas 1 grau, essa diferença chega a 2 centímetros por quilômetro. Então, nos projetos de engenharia, estradas, rodovias e ferrovias, o HEs, usinas hidrelétricas, né, e outras obras de engenharia tem que ser feito no sistema UTM. Então, o INCRA corrigiu. Na norma atual, a terceira norma, o CIGEF utiliza o sistema local. Então, está havendo alguns probleminhas que vão ser corrigidos com o passar do tempo. Tá? Então, eu vou citar esses probleminhas que possivelmente não vai ocorrer de forma significativa no GEUrbano. Então, vamos ver. O sistema local é o CIGEF que faz. Ele é interno. O profissional, ele não tem acesso às coordenadas locais, X e Y, dos vértices do imóvel. Né? No caso do GEUrbano, ele vai ter, que já existem aplicativos para o GEUrbano. No caso do rural, não. Então, o CIGEF gera uma planta do imóvel e esta planta não serve para levar registro. O registrador não aceita essa planta. Né? Por quê? Ela é uma planta simplificada, é quase tipo um croquis, né? Mas não tem as medidas, né? Medidas lineares, né? Não tem uma grade de coordenadas, né? Enfim. Então, o profissional, ele prepara uma planta para ir para cartório. E quase sempre, algo em torno de 90%, isto é assustador. Então, em quase 90%, os profissionais, eles fazem a planta no sistema de coordenadas UTM, desenho imóvel. Tá? E na hora de editar a medida na linha, eles colocam a distância horizontal, aquela que foi fornecida no CIGEF, através do memorial descritivo. Tá? Bom, essa distância, ela é diferente da distância plana UTM, por causa da projeção do sistema UTM. Tá? E a área que o CAD dá, qualquer CAD, é a área plana projetada, que é diferente da área real, em coordenadas topográficas locais. Então, o que o profissional faz? Ele edita a área que foi calculada pelo INCRA, né? Edita as distâncias, né? E está cometendo um erro cartográfico. Então, se a gente fizer uma análise, 90%, talvez um pouco menos, das plantas que vão a cartório estão com erro cartográfico. E quando eu falei isso, no último Congresso de Engenharia de Agrimensura, que ocorreu em Teresina, no Piauí, muita gente ficou assustado. Quando eu falei, apenas 10% das plantas que vão para cartório estão corretas. Tá? Então, esse é o erro. É uma salada cartográfica. A planta desenhada num sistema de coordenadas e a edição de distâncias e área num outro sistema. Então, o ideal é efetuar a planta para cartório no sistema de coordenadas topográficas locais, X, Y, local. Então, nós temos aplicativos, tem software, alguns, nem todos fazem esse trabalho, mas o principal aplicativo é um aplicativo denominado Memogel, Memorial Descritivo. Ele
recebe o arquivo de coordenadas, pode ser latitude e longitude, pode ser coordenadas planas UTM, né? Incluindo a altitude, é necessário ter a altitude, e o aplicativo vai transformar as coordenadas em coordenadas planas topográficas locais, XY. Então, vai aparecer as coordenadas de entrada e as coordenadas de saída, que são as coordenadas topográficas. E todo o cálculo do memorial descritivo é feito em função dessas coordenadas locais. Aparece a planilha, né? E no próprio memorial descritivo se cria um banco de dados com o nome dos confrontantes, né? Com os dados do imóvel. Ele já foi adaptado para imóvel urbano, pouco diferente do imóvel rural. Então, vai aparecer um campo para o endereço do profissional, o endereço do imóvel e endereço do responsável técnico, incluindo e-mail, telefone, enfim, né? Bom, gera o memorial descritivo, tabular. Outra coisa que está ocorrendo no Brasil, alguns registradores, nem todos, exigem um memorial descritivo narrativo, descritivo ou textual, aquele corrido. Partindo do vértice 1, com coordenadas tais, chega até o vértice 2, numa distância tal, azimuth tal. O memorial descritivo aprovado para o georreferenciamento de imóveis urbanos é tabular, exatamente igual do imóvel rural. Então, este aplicativo, ele vai gerar um memorial descritivo tabular. E ali, nesse memorial descritivo, vai estar todas as informações do imóvel, né? Incluindo coordenadas, ou UTM, ou latitude e longitude, as distâncias topográficas locais, a área no sistema topográfico local, azimuth, né? Com grau, minuto e segundos, a distância com 3 casas depois da vírgula, já que no rural, por um erro que foi cometido, a distância fica arredondada para 2 casas decimais e o azimuth apenas grau e minuto. Foi um erro cometido que pode ser corrigido a qualquer tempo, né? Bom, então vai para cartório a planta e o memorial descritivo. Mas no caso do geourbano, nós já falamos, é bom relembrar, precisa ser aprovado na prefeitura antes de a cartório. Então, a prefeitura vai ter que ter dentro de uma secretaria, pode ser a Secretaria de Planejamento, ou outra qualquer, uma equipe que vai fazer a anuência, a aprovação desse memorial descritivo, né? Se alguém tiver interessado nesse aplicativo, pode entrar em contato com a revista Mira, que foi desenvolvido por Lucas Eventos, que é a mantenedora da Escola Brasileira de Agrimensura. E lá é feita, então, a distribuição. Nós devemos ter, no Brasil, algo em torno de 3.000 profissionais utilizando este memorial descritivo. Além de gerar o memorial descritivo, ele gera também a planta no sistema de coordenadas locais. Mas se alguém quiser fazer as duas, fazer uma planta em coordenadas locais e outra planta em coordenadas plano UTM, ele também faz. Mas lembrando, para cartório, deverá ser obrigatoriamente a planta em coordenadas topográficas locais, né? No próprio aplicativo, né, desde que o Google esteja instalado no computador, ele já leva o perímetro para visualizar no Google. Pode salvar depois em KML, né? Então, multifinalitário esse memorial descritivo. Gera o memorial, propriamente dito, a planta e a visualização no Google, né? Bom, um outro detalhe sobre o geourbano é a implantação ou monumentação dos vértices, né? Então, o critério para nominar os vértices é o mesmo do INCRA, tá? O profissional que já é credenciado para o georrural, ele vai utilizar a mesma sequência de numeração das placas para o geourbano. Então, ele vai ter ali o código de credenciamento. Por enquanto, não tem ainda um específico para o urbano, né? Apenas os credenciados no INCRA, até se definir como vai ficar o credenciado para o geourbano. Por enquanto, fica o mesmo do georrural. Então, a numeração é o mesmo, mudou na terceira norma. Atualmente são 3 caracteres alfanuméricos e uma numeração sequencial. Começa do 1 e não tem limite. Nas normas anteriores, nós tínhamos de 1 a 9.999, praticamente 10.000. Cada letra do alfabeto tinha 1.000, né? Então, começava A, 01 até 999, né? Depois o B. Uma capacidade para o profissional de 37.000 vértices, né? 27
das letras do alfabeto, mais 10 mil. E surgia uma dúvida. E a hora que acabar, o que o profissional faz? Se aposenta? Para de trabalhar? Tá? Então, na norma atual, não tem limite, é sequencial. Tá? Então, para ficar bem claro, a numeração dos vértices do imóvel urbano é a mesma do imóvel rural. O profissional vai dar sequência. Evidente que ele vai ter uma tabela lá no Excel, para controle próprio, os vértices urbanos e rurais com as suas identificações. Ou seja, ele vai ter que ter um controle, para não haver duplicidade. Né? Bom, na hora de implantar o vértice no geourbano, a proposta é muito boa. Né? Então, quando houver um muro consolidado, né, que é o limite, e aí houve uma mudança no conceito de intramuros. Né? Até então, se entendia por intramuros, o próprio nome diz, a medida de face a face do muro. Então, qual é a medida intramuro? É 11,90, 11 metros, 90 centímetros. Né? Com a proposta do geourbano, o intramuros vai ser de meio a meio do muro. Então, na hora do levantamento, se o muro tiver 15 centímetros de espessura, vai ter que colocar um ponto no meio. Né? Então, para monumentar, pode ser uma chapinha colada em cima do muro, né? Após o levantamento. Não, durante o levantamento. Essa chapinha, ela pode ser... Ou seja, limite consolidado, não há necessidade de monumentação. Então, levanta lá o meio do muro, não precisa da chapinha. No fundo do lote, pode ser um marco. Aí, o mesmo marco padrão do INCRA. Marco de concreto, com 60 centímetros de altura, tronco piramidal, com 12 de base, com 8 de topo. Né? Pode ser cano galvanizado. Agora, pessoal, não vamos colocar marco na calçada. Né? Primeiro que passar e machucar o dedo, ele vai fazer um BO. Então, não se monumenta marco na calçada. Se alguém quiser fazer um marco de referência, por exemplo, coloca uma chapinha na calçada. Existe aquela serra-copo, né? Que serra concreto, serra que é de vídeo ou de diamante, faz uma chapinha no diâmetro da serra, né? E cola a chapinha no orifício. Nunca vai sair dali. Né? Então, essa é a forma de monumentar. Bom, sobre a planta cadastral. Tá? Uma das exigências do Sinter, dentre muitas, né? Nós vamos citar o que impacta nos profissionais da área de mapeamento. Né? Então, além da rede de referência cadastral, né? O georreferenciamento de imóveis urbanos, temos também a base cartográfica municipal, que é obrigatória. Né? Existem cidades brasileiras que não têm uma planta cadastral. Algumas, por incrível que pareça. Hein? Eu já vi, neste século, 2019, 2020, cidades com a planta desenhada em papel vegetal. E digo mais, eu já vi numa cidade onde era feita montagem. As plantas dos loteamentos eram coladas uma do lado da outra, né, para construir a base cartográfica. E alguma dificuldade, como escalas diferentes. Né? Então, um dos primeiros trabalhos hoje é o mapeamento urbano com o objetivo de ter a planta de referência cadastral. Agora, a tecnologia avançou muito e surgiram os drones VANT. E aí temos que ter um cuidado muito especial. Muitos profissionais utilizam VANTs não profissionais, não oficiais, para mapeamento. Aqueles que se compram aí por R$5.000, né? É para lazer. Né? Ele não tem como obter uma imagem ortorretificada e georreferenciada, né? E não tem precisão. Né? Então, alguns prefeitos, mal assessorados, vai alguém lá e oferece um trabalho barato, mostra a foto, como a resolução é muito boa, é 20 megapixels, talvez mais, dá uma resolução muito boa, fica uma imagem bonita, encanta o prefeito e ele acaba comprando, mas não tem geometria para mapa. Né? Então, pode fazer com VANT profissional, com software de processamento de imagem, pode fazer com uma técnica muito recente, chamada perfilamento a laser, né? Onde a câmera ela é embarcada num helicóptero e nós podemos ter, junto com a câmera, um sistema RTK de posicionamento, onde fica uma estação fixa em terra, num ponto conhecido, e um móvel no helicóptero. Toda vez que obtém uma imagem, o centro da imagem tem as coordenadas, né? De certa forma precisa.
O ideal seria fazer depois uma rede de pontos de apoio, né? Deixando alguns para verificação. Faz uma marquinha no chão lá, né? Antes do voo, né? E depois vai aparecer na imagem. Levanta as coordenadas desse ponto para fazer o georreferenciamento, né? Normalmente, quem trabalha com isso já tem umas placas de madeira pintada lá com X, né? E faz esse trabalho. Num dos trabalhos que eu fiz, a gente levou um azar. A gente colocou uma marca no chão de cal, fez um X com cal, né? E antes de voar, choveu. Aí perdeu toda a marcação. Bom, agora, na questão da REURB, né? A base cartográfica para a REURB, se a cidade não tem ainda uma base cartográfica geral, né, pode ser feita um mapeamento local na área da regularização fundiária. Essa área, ela é caracterizada como 6, que é Zona Especial de Interesse Social, né? No plano diretor, que nós vamos abordar em seguida, né? Essas EIs, elas são levantadas, né, ou com mapeamento fotogramétrico, aerofotogramétrico, ou com topografia convencional, que vai dar origem à demarcação urbanística. O que é a demarcação urbanística? É uma planta da área onde será feita a regularização fundiária, né, com os limites do imóvel, pode ser mais de um, né, onde se processará a regularização fundiária, através dos diversos tipos de... E vale a pena que a gente citar. Nós temos a REURB-S, que é de caráter social, ela é gratuita, né, para ocupantes de baixa renda. Nós temos a REURB-E específica, que é a mesma anterior, no entanto, ela é paga pelo proprietário, né? E temos a REURB-I, que é chamada a inominada, que pouca gente fala disso. Normalmente, o palestrante vai fazer uma palestra sobre REURB, fala das duas primeiras e esquece da I. O que é a I? São aqueles lotes de elementos clandestinos e irregulares implantados antes da lei do parcelamento do solo, 6766, antes de 79, dezembro de 79. Tá? Então, esses lotes são passíveis de regularização num processo muito simples. A prefeitura vai anuir, aprovar a regularização. Então, o profissional vai fazer uma planta georreferenciada, vai fazer o memorial descritivo, vai obter as assinaturas dos lindeiros, dos confrontantes, né? E vai submeter a registro. Com a documentação completa, né, o registro é imediato. Tá? Então, é bem simples, não precisa de ata notarial, como na usucapião, é apenas a planta, uma declaração da prefeitura de que o loteamento é antigo, anterior à lei de parcelamento do solo, né, a aprovação na planta, né, uma declaração de aquele lote está inserido na área urbana e tem todos os equipamentos públicos, né? Então é bem fácil. Bom, cada lote regularizado dessa forma, ele já deve ir para cartório com as coordenadas dos vértices, com a área e distâncias no sistema topográfico local. E já vai estar pronto para ser encaminhado para o Sinterra. Vamos relembrar que foi dito no início. Quando chega no cartório um geourbano, né, o registrador deverá, no final do mês, enviar para o Sinterra. Né? Então, nos outros tipos de REURB, principalmente o S, que é o que está mais em evidência, tem que ter, além da demarcação urbanística, que é a primeira etapa que deve ir a cartório para registro, né? Nós temos que registrar a demarcação urbanística, que nada mais é do que uma planta planialtimétrica. Vejam bem, o decreto regulamentador do REURB, ele exige coordenadas tridimensionais. Tem que ser coordenadas planimétrica e mais altitude. Por quê? É através da altitude que se cria o plano topográfico local. Né? Bom, as plantas individualizadas de cada parcela, né? A memorial descritivo, com as devidas assinaturas, tanto na planta como no memorial dos confrontantes, né? ART, e toda a documentação complementar, como se fosse uma usucapião. Não é usucapião, mas como se, né, faz o projeto. Para quem quer entrar nesta área do REURB, que, digamos, é uma área muito interessante e vai
ter um incremento muito grande no mercado de trabalho, o profissional ele tem que conhecer um pouquinho da legislação. Além da área técnica, ele tem que conhecer também um pouquinho da legislação, né? Tem que ler a lei, né? E, inclusive, orientar os técnicos da prefeitura como criar uma equipe, como a prefeitura dá a largada para o REURB, né? Às vezes, uma cidade tem muitos problemas de lotes irregulares, loteamentos clandestinos, né? E o prefeito não sabe, ou a área técnica da prefeitura não sabe como proceder. Então, cria uma comissão, chamada de Comissão do REURB, ou da Regularização Fundiária, como queiram. Nesta comissão, é obrigatório, pela lei, ter, no mínimo, um profissional da área do direito, um profissional da área técnica, pode ser um engenheiro, um arquiteto, um técnico de nível médio, e um profissional da área social, no mínimo. Pode ser convidado o registrador, pode ser convidado alguém da promotoria, o promotor, né? Da Defesa Civil, presidente de associações de bairro, e monta a comissão. A comissão vai ver as ZEIs, as Zonas Especiais de Interesse Social, para processar, então, o REURB. A partir daí, contratar uma empresa de topografia ou um profissional autônomo. Às vezes a prefeitura até pode fazer isso, muito difícil, e processar a REURB. Então, se alguém estiver interessado em conhecer o que é uma legitimação fundiária, o que é uma legitimação de posse, o que é uma demarcação urbanística, passo a passo, como montar um processo de REURB, nós publicamos na revista Amira, edição especial, que está no ar, né? Basta entrar no site da Amira, www.amira.com.br, e fazer a leitura online. Então, nós publicamos na íntegra a cartilha de regularização fundiária. É uma cartilha que contém, passo a passo, tudo que deve ser feito na REURB, nos diversos tipos de REURB. Né? Se alguém quiser esse documento e ter posse dele, paga uma pequena taxa e a revista envia o arquivo em PDF. Né? Lá no site é para leitura, apenas leitura. Agora, se alguém estiver interessado em ter esse material, e essa edição especial, além da cartilha da REURB, tem passo a passo como fazer a homologação de marcos geodésicos, principalmente o marco da rede de referência cadastral municipal, e como implantar a rede, também de forma passo a passo, incluindo todos os procedimentos técnicos, né, com conceitos para se efetuar essa rede. Bom, então, para encerrar, nós temos aí um mercado muito grande para a área de topografia e atividades afins. Né? Nós não chegamos a focar na usucapião administrativa, que ela está indo um pouco devagar ainda no Brasil, né? E alguns tabeliões, né, nunca fizeram uma usucapião administrativa. Né? Tem modelos de ata notarial, as corregedorias de justiça dos estados enviaram normas, mas alguns não têm muito interesse em fazer. Né? Agora, já é lei, a usucapião ela surgiu com um novo Código do Processo Civil, que é de 2015, né? E a presença do profissional da área de topografia é significativa. Ou podemos dizer que mais de 70% da atividade é desse profissional. Ele começa levantando o imóvel, levantamento georreferenciado para produzir uma planta da mesma forma, memorial descritivo, assinatura dos lindeiros na planta e no memorial descritivo, né? Assinatura dos proprietários, requerentes, do responsável técnico. Ele vai acrescentar mais alguma documentação. Na realidade, a documentação completa é a atribuição do advogado. O advogado, ele é essencial, é obrigatório no processo da usucapião administrativa. Mas ele pode ajudar a preparar a documentação. Então, vamos, em linhas gerais, já que o foco da palestra não era esse, mas vamos dar algumas dicas. Então, além da planta memorial descritivo, ele tem que ter 2 declarações da prefeitura. Uma delas declarando que o lote usucapido está na área urbana. Se for rural, na área rural, aí é com INCRA ou provas do ITR, ou coisa parecida. Né? Bom, uma outra declaração é citando os equipamentos e serviços públicos prestados no lote. Né? Então, água, luz, esgoto, energia, né?
telefone, contribuições de melhoria, né? Drenagem pluvial. Bom, precisa da aprovação da prefeitura na planta. A prefeitura entra como anuente do logradouro, né? Alguns especialistas acham que não é necessário. Por quê? Uma rua, depois de consolidada, ela é pavimentada, tem meio-fio, tem calçada, tem muro, não existe nenhuma possibilidade de invasão do logradouro. Então, não haveria necessidade da assinatura da prefeitura como lindeira. Mas os registradores exigem, né? A gente pega também a aprovação da prefeitura. Precisaria, além disso, uma prova de uma testemunha ou um depoimento que conhece o requerente, a família do requerente, que nunca ouviu falar que houve ali litígio, né? Precisa comprovar a posse através de uma série de documentações que pode ser recibo de compra e venda, contrato de compra e venda, né? Ligação da água, ou fatura de água, fatura de energia, o carnê do IPTU, né? E toda a documentação que tiver relativo à posse do imóvel. Precisa também 2 certidões, estadual e federal, da distribuidora da Justiça, sobre ações sobre o imóvel, né? Então, no cônjuge, do proprietário e do cônjuge. Essas certidões conseguem na internet, fácil acesso. Bom, de posse de tudo isso, mais o requerimento assinado pelo advogado e pelos proprietários, né, se dirige até para elaborar a ata notarial. O que é a ata notarial? É um documento expedido pelo tabelião que comprova a posse e anexa a declaração. Pode ser áudio, pode ser um pendrive, pode ter um CD, DVD, né? E toda a documentação com as firmas reconhecidas, pode ser por semelhança, né? Ou presencial, né? E, feito isso, vai no registrador, entrega toda essa documentação no registrador. Ele faz o protocolo, analisa os documentos, principalmente as peças técnicas, né? E se tiver tudo ok, né, ele vai consultar o Estado e a União. O município não precisa, porque quando a gente chega na prefeitura para aprovar a planta, né, e pegar a anuência, se a área for pública municipal, não vai sair essa anuência. Então, se a área for pública do município, não sai a anuência, né? Agora, do Estado e da União, é feito pelo registrador. Ele emite e, num prazo de 15 dias, não vindo a resposta, ele processa a uso capião. Precisa também da anuência do proprietário, se a área for privada. Aliás, a área pública não pode fazer uso capião, né? Mas pode ser uma área privada. Mas pode ser também uma área sem dono, que a gente chama uma terra devoluta, né? O proprietário, nesse caso, se existir, ele tem que assinar, tá? Mas ele é intimado e, num prazo de 15 dias, se ele não assinar a intimação, ou seja, não aprovar, processa a uso capião. Então, é uma maneira de regularização fundiária também. Por quê? Porque a área já vai estar com a matrícula, vai estar georreferenciada. O registrador já pode mandar essa matrícula para o Sinter, de acordo com a norma e o próprio decreto que instituiu o Sinter, né? Então, se houver mais de uma uso capião, a gente pode fazer a chamada uso capião plurima ou coletiva, tá? Tem uma economia, em função de ser um único profissional de topografia, contratar um único advogado, né? As anuências vão ser entre si, a planta da área global, a planta de cada parcela, lembrando que isto não é REURB, né? É uma uso capião coletiva, chamado de uso capião plurima, e leva tudo junto para o cartório, né? As certidões da justiça individual, a comprovação da posse individual, mas o processo vai de forma coletiva. E se estiver tudo ok, lá no registro de imóveis, já sai a matrícula. Então, aí nós temos mais uma atividade, né? Então, lembrando que, tanto na uso capião normal, né, de um único lote, ou na uso capião plurima, né, todas as peças técnicas, incluindo planta e memorial descritivo, deverão ser georreferenciados ao sistema geodésico brasileiro. Bem, então nós temos aí um gigantesco mercado de trabalho para os profissionais da área de topografia e ciências ou atividades afins. Então, eu convido aos que estiverem interessados em visitar a revista, principalmente para os profissionais da área. A leitura é gratuita,
né? E no meu canal no YouTube, Luiz Carlos Silveira, eu apresentei uma palestra sobre o mercado de trabalho pós-pandemia, né? E vamos apresentar neste canal as videoaulas de cursos EAD que nós promovemos. O mais recente é um curso de geodésia para topografia, geoprocessamento e georreferenciamento, né? Para profissionais que não tiveram geodésia na sua grade curricular. Então, é um material didático muito vasto, inclui planilhas de cálculos geodésicos, aplicativos, todos os cálculos do curso são feitos em aplicativo, tá? Então, nós temos aí outros cursos, né? Esse é o principal, e se alguém estiver interessado, a divulgação, o inventário e demais informações estão no site da revista. Muito obrigado a todos e estaremos à disposição para algumas dúvidas, né? Elucidar algumas questões.